Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo mundo. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Grande abraço a você, na nossa audiência, e muito obrigado a você que está sempre com a gente, né? Onde a gente passa, te vi, olha, você falou isso, falou aquilo. Aí, que nem o Padre Léo gostava, né? Conta a piada que eu contei para mim mesmo. Aí você falou assim, eu falei, falou. A gente ama o povo, né? Agora há pouco uma senhora me pegou ali, quase que jogou dentro do balcão do restaurante lá. Que delícia, né? O povo que vê, acha que a gente é relíquia, que era um pedacinho para casa. Mas não é relíquia não, gente. Mas a gente é muito amado, né? E fala pra gente assim, você está dentro de casa? Não é assim, é bem? Fala É assim, assim mesmo. você está dentro de casa, você almoça comigo. Almoço, né? Você almoça, eu fico falando aqui. Cadê o franguinho caipira? Você me conhece, eu conheço você, mas você não me conhece. É Isso, o que mais que eles falam falam? pra nós. Todo dia eu te vejo na Canção Nova. Aí eu falo, mas não estou lá todo dia. Só for na chamadinha às vezes, né? É, pode ser, tá vendo? Mas eles falam muito, olha, te vi e tal. Então, um abraço a você que está conosco. Tá muito bonito. Camisa da Canção Nova? Camisa da Canção Nova, Olha, meu hoje bem. eu Olha estou só. assim. Hoje ele está muito discreto. Hoje, assim, a primeira roupa que eu achei, eu nem escolhi o vestido, não sei, de quando eu vi eu estava assim. Bom, Eu gostei tanto dessa Muito camiseta linda. de Nossa Senhora Aparecida. Muito linda a camiseta. Olha, Nossa Gostou? Senhora, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Será que foi o Léo que fez essa camisa? Que lindo, deve hein? ser. Gostei muito. Malha muito boa. Muito boa. O Qual é o tema, meu bem? Tema bem pequenininho hoje. Fale o tema. Confie na graça de Deus e enxergue as provações como oportunidades de crescimento na fé. Nossa, bem pequeno o tema mesmo, pequeno. Confie na graça de Deus. Confie na graça de Deus e enxergue as provações como oportunidade de crescimento na fé. É isso mesmo. É. E quem está As conosco? pedras são degraus para chegar até o céu. Que lindo. I love my life because my life is you. Ai, meu Você Deus. fazia cadeira de revelação? Não, nunca fazia, não. Sorria, mesmo que seja um sorriso triste, que a maior tristeza é a tristeza não sorrir. Bem, que isso, cada provérbio horroroso. Vamos lá, bem. Gente, a vamos frase começar do Padre o programa? Jonas. Vamos parar de Você brincadeira? para de brincadeira. Frase do Padre Jonas. A fé. Aqui é sério. Essa aqui é Não sério. é brincadeira, não. Não, aqui não. Olha só, vai 2 pés no peito sem encostar. A fé não é apenas acreditar intelectualmente, mas confiar em Deus e em sua graça. Exatamente, amor. Só, a gente quer só aqui, mas não mas tem não coração, pode. não tem vida. Não adianta nada. Tem ação, não adianta nada, né? Muito bem. Mas hoje nós estamos aqui com a Elaine e o Antônio. Que bom que vocês estão conosco, sejam bem-vindos. Obrigada. É Eliane. Eliane, Elaine, eu falei errado. Eliane, isso. Obrigada. E o Antônio. Agradecemos muito. E o Antônio, como é que vocês vieram parar aqui, Antônio? Aliás, um prazer, sua bênção, Diácono. Deus, Boa tarde, Márcia. A gente veio ontem à noite, nós somos de Santana de Parnaíba e preferimos chegar tranquilos, Melhor dormir coisa. aqui, acordar cedinho, tomar um cafezinho gostoso. Que bom. Que bom. E vocês, como é que chegaram até o nosso programa? Através de quem? Um casal de amigos nossos, Júnior e a Priscila, eles recentemente estiveram aqui com vocês. Isso. E eles nos indicaram. Eles moram pertinho da gente, lá em Santana de Parnaíba. É Que mesmo, benção. coisa boa, hein? O que é legal isso, sabe, gente? Tem casais que vêm ao nosso programa, um fala para o outro, fala para um, vai vindo. E vocês façam isso também. Dê um bom testemunho lá, passa para nós, passa para a Renata. Inclusive tem até um e-mail, que você pode mandar um e-mail. Você sabe, lembra o e-mail? Claro, como não? Família minha... Peraí. Eita, Não, é minha.família@cançãonova.com. É isso, diretora? Confirme. É isso aí. Certa resposta! Minha.família@cançãonova.com. Eu que lembro tudo, você sempre sabe. Tudo, você sempre esquece. Então, minha gente, então é muito bom você... Repete, por favor, que é importante. Minha.família@cançãonova.com. Minha.família@cançãonova.com. Você tem um testemunho? Fala que posso dar um testemunho. Aí você manda, pessoal, vai conversar com você. E isso que é o nosso programa, um programa de testemunhos. As pessoas falam assim, eu vi aquele testemunho, fez muito bem para mim, muito bom o testemunho, né? Muito bom. Muito bom. Então, minha gente, vocês, quantos anos de casado vocês têm? Quantos filhos? Nós temos 26 anos de casados. Olha, Tivemos 3 filhos, né? 2 meninas e um menino que daí a gestação não
não deu certo, né? Já está no céu. No céu. Temos a Carolina, ela tem 22 anos. Olha só, moça já. E a Júlia com 16. Ah, que E bacana. vocês são de onde? De origem? Nasceram onde? Quer falar? Ele gosta de falar o nome da cidade dele, você vai gostar. Eu vou ter que pedir licença para falar um palavrão, Diácono. Ah, meu Deus. Pindamonhangaba. É de Pinda, olha aí. É Terra do pertinho Dunga, daqui. daqui. Terra do Dunga. E eu de São José dos Campos. Ah, A gente do se Vale. conheceu, Aham. ele foi estudar em São José. É assim que nos conhecemos. Eu estava saindo da ETEP, fazendo curso técnico em mecânica, tinha 17 anos, e ela estava entrando para fazer informática aos 13. A gente se conheceu 13 e começou a namorar. Olha. Então começaram a namorar cedo. Cedo. 35 anos de namoro. Olha Meu que beleza. Deus. Deu a Márcia tinha quantos anos? O quê? 12? Eu tinha... Qual que você quer? A pergunta? Qual a resposta? Quando você tinha quando você namorar? Começamos a namorar? 27. Nossa, pronto pra Demorei casar. bastante. Olha aí. Casamos logo. Ó, procurei esse homem, viu? Bastante. Mas Tava Deus pertinho de Padre Jonas. Se for- tava. Eu tive que se fosse achar o Padre perto dele- Jonas para depois achar o Se Nelson. você achasse Padre Jonas, você achava eu. Exatamente, foi assim que eu fiz. Faz 50 anos que estou com ele só. Elaine e Antônio, como que foi a infância de vocês, a adolescência? Vocês já foram sempre de igreja, não? Como é que é? As origens de vocês? Então, os meus pais eram católicos, né? Nos levavam à igreja e tal, mas era mais aquelas missas de final de ano, Natal, Páscoa. Era de vez em quando, né? Certo. Então, reunia as famílias, ia à missa, mas não era assim tão frequente como é comum hoje, né? Antes era assim, mas eu sou de berço católico. Eu também sou de berço católico, meus pais católicos, minha avó. Eu lembro do terço ser rezado bastante em casa, mas a missa não era tão frequente, era mais assim, algumas vezes ao ano. E antigamente, acho que vocês vão lembrar, na minha cidade tinha o costume de levar em benzedeira, tinha aquelas histórias às vezes meio misturadas, né, no catolicismo, mas sempre fui de berço católico. Ah, que coisa boa. O Padre Léo disse que ele foi numa benzedeira que adivinhava tudo, né? Falava tudo naquele tempo. Aí ele foi lá, bateu palma, falou, quem é? Aí ele foi embora. Não, ele me contou isso aí. Né? Não é piada, né? Eu não sabia o que está falando. Léo, mas saudades vai desse Padre saber. Léo. Mas aí, gente, nesse tempo, você fala que moraram em Curitiba também um tempo, como é que é isso? Isso. Na verdade, a gente se conheceu jovens, né? Conheci a renovação no meu crisma. E ele já tinha feito crisma, mas ele começou a ir comigo. Então, ele participava dos grupos de oração, crisma. E daí a gente teve esse período. Fez a crise de novo, as aulas. Como éramos novos. Só entendeu por quê, né? E a gente já tinha o desejo de casar, mas como éramos novos, né, tinha que estudar. Então a gente namorou durante 9 anos. 9 anos. 9 anos, beleza. sempre bem unidos, né? E interessante que a gente, namorados desde novos, né, não tinha dinheiro para casar, né? E eu sou engenheiro de formação e trabalhava numa empresa que ofereceu a oportunidade de, inclusive, ser transferido para Curitiba, com um aluguel pago por 2 anos, com uma série de benefícios que ajudou a gente no casamento. A gente acabou, agora é hora de casar. Quantos anos vocês tinham quando casaram? Eu tinha 23. E eu 26 para 27. Ah, mas é uma idade boa, né? Não é tão jovem, né? Vocês ouviram aquela frase, vocês são muito novos, aproveitar a vida, ouviram tipo essa frase? uma vez? Não, Nunca porque ouviram? a gente já namorava 9 anos, né? Já estava todo mundo querendo Já querendo casar até mesmo. empurrar, né? Não vê esse logo, né? Hoje em dia considera novo, mas para nós o pessoal já estava esperando, né, digamos assim. Mas eu lembro que tinha aquelas fases, né? Não vai casar não, não vai casar não. Depois que casa, não vai ter filho não. Depois que ter o primeiro, não vai ter o segundo não. Tem todo... É sempre assim, né? Os outros querem tomar conta da nossa vida. É só né? enxerido, né? Você vê o pessoal, nasceu o João Batista? Que nome? Não, mas não tem ninguém com esse nome na família. O pessoal de fora visitar, dando pitaco no nome do... No nome do menino. Não, vai chamar... Como vai chamar João? Não tem ninguém, né? Não, vai chamar João, falou. Mas como assim? Só ficou questionando. Tem uma moça que trabalhava em casa, gente, amiga da Márcia. Não posso falar o nome dela, que vai Não saber. pode, não. A moça trabalhava em casa. Ajudava a gente. Ajudava, limpava a casa e tal. Começava a conversar com a Márcia, e a Márcia, ela parava assim, ficava assim, olhando. Aí ela vinha, não, mas eu também acho que vocês deviam... Tal. Eu olhava, ela participava da conversa, entrava assim na conversa, entendeu? Não, mas não é assim, dá gente, não pitaco pode ser de assim. verdade. Eu dava corda, a Márcia... Não, eu também, você não acha? Não, gente, não pode dar pitaco, falar, dar um conselho. Não, peraí,
todo dia, né, bem? É isso mesmo. Em Curitiba teve um trecho interessante, porque se a gente pega aquela trecho da palavra que fala, né? Deixará seu pai, sua mãe, né? A gente morou longe da família, né? E éramos apenas nós. E isso ajudou no processo de nós, enquanto casal, crescermos os dois Mas juntos, logo que né? casaram já mudaram ou foi um pouco depois? A gente casou e foi para lá. Ah, Olha Literalmente. só. Casamos no civil dia 1º de julho de 99, no religioso dia 3, e a mudança toda já foi para lá. Nossa. Olha só. Mas aí, assim, é lógico que aí vocês se adaptaram só os dois sem pitaco de ninguém. Mas também dá uma saudade, não dá? Uma vontade de ter o pai e a mãe junto, perto? Ah, sim. Os meus pais, eles já tinham se separado. Ah, sim. Então, eu vivia mais com minha mãe, né? Minha irmã, minha sobrinha, meu irmão também e minha mãe. E ele já tinha o costume, porque como ele saiu de Pinda para São José dos Campos, jovem, estudar, então ele já tinha saído de casa, ele morava em República, né, Antônio? Dos 14 aos 24 eu morei em República, com 10 moleques ali, né? A gente dividia. Imagina a bagunça, né? Nossa. Molecada. 10. Mas ele era bonzinho, gente. Era. Nós vamos falar dessa fase de adaptação que é o casamento que o casal passa, né? Como é que foi a adaptação? Os dois já cozinhavam bem, sabiam cozinhar, como é que era? Queimou muita coisa? Esse comecinho, como é que foi, assim, nessa fase concreta do dia a dia de casal? Olha, cozinhar nunca foi muito bem lá em casa, não. Mas vamos dizer assim que Curitiba tem bons Meu restaurantes. Diácono. E nós que vimos de São Paulo, e Curitiba a gente achava mais em conta, mais barato, né? Então a gente gostava sempre de comprar alguma coisinha ou sair. Ah, E aí dava tudo certo. É. Dava. Eu sou muito Mas a bom com gente- doces, bolo, assim, eu sei Oh. fazer. A gente fazia brevidade, né? A gente... Algumas coisinhas assim mais quitutes, vamos dizer, né? Olha só. aliás, mandar um grande abraço para Curitiba, nosso pessoal aí. Temos nossa casa de missão em Curitiba, né? Uma belíssima cidade. Parece ter outro país, a limpeza e tudo mais. E lá, rapaz, olha os nossos câmeras aqui. Eles são tudo vegetarianos, os três, né? Mas São. falar que estão veganos, os três. Mas churrascaria é churrasco e massa, rodízio. Eu Gostou? fui lá a primeira vez, chegou lá, aí tô comendo uma picanha e veio uma lasanha. Daqui a pouco veio a alcatra e veio o nhoque. Eu falei, o que é isso, minha gente? Só que você não Puxa, gosta, né? Só que eu não gosto. Pasta e carne. E, olha, o preço realmente, naquele tempo que eu ia lá, que eu fui a Curitiba, era muito bom. E realmente é isso. É uma cidade muito boa, né? Cidade muito bonita, Boa. né? Quando a gente vai para lá, as nossas Não filhas... pode falar bom dia, né? O povo não responde. A gente no carro vai discutindo. Porque às vezes, geralmente, é 2, 3 dias, né? Olha, nesse dia nós vamos almoçar aqui, depois vamos jantar ali para discutir, chegar num acordo de tanto lugar bom que tem para ir, a gente meio que tem que fazer um conselho ali para escolher. Que legal. Elas moram com vocês? Elas já são... Moram. A Carol formou a faculdade, mas ainda está em casa, e a Júlia ainda está no 2º ano do colegial, né? Não fala mais colegial, mas agora a gente é. entende. Né? Ensino médio. Ensino médio, isso. A Carol acabou de formar final do ano em biologia. Ah, que legal. Olha que E aí vocês benção, né? visitam Curitiba. Tivemos agora recentemente para o casamento de uma sobrinha. E agora iremos também no fim do mês, 3 de novembro, a Júlia vai fazer um exame por lá. Que coisa Que boa, benção, né? né? É isso aí. A família vai sendo formada e quem casa quer casa, né? Vai para sua casa, começa a vida. Aí ficaram 2 anos em Curitiba e voltaram para Pinda. Não. Não, a gente morou quase 99 até 2016, 17 anos. 17 anos em Curitiba. Nossa, As meninas nasceram lá, Cidadãos curitibanos. o sotaque nosso misturou porta de pinda com leite Nossa. em Curitiba. E hoje moram em Santana do Parnaíba. Santana da onde? De Parnaíba, De Parnaíba. Grande São Paulo, Isso mesmo. Nós estive naquela igreja bonita de Santana, faz tempo. histórica. Muito bem, minha gente. Conversando aqui com esse casal, os nossos queridos aqui, a Elaine e o Antônio, contando um pouco da vida deles, desse começo de casado, e agora vamos aprofundar um pouco mais na vida dos dois. Voltamos já. Deus abençoe você. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Quem está conosco é a Eliane, que a gente já errou o nome dela aqui um monte de vezes, mas é a Eliane e o Antônio, de Santana do Parnaíba, conversando um pouquinho conosco. Mas antes de a gente continuar a entrevista, antes da frase do Padre Jonas, eu queria falar sobre este livro aqui para você. Muito bonita a capa, hein? Linda capa. Olha só, Minha Família é Assim. É um livro que surgiu a inspiração, né, de fazer esse livro dos diversos testemunhos que nós recebemos aqui no programa Minha Família é Assim.
né? Então, a partir dos testemunhos, a gente escreveu cada capítulo, né? Foi falando sobre cada testemunho. E o que é bonito, bem, pega aí pra gente, tem sempre no final do final de cada capítulo um QR Code. E esse QR Code, quando você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, vai direto para o programa. Então, você lê e aí você pode assistir o programa com mais detalhes. Você lê e vê. Muito legal. Né? Você lê, vê e escuta. É um livro videobook. Ave Maria. Você veio o testemunho aqui, inclusive a nossa diretora, Renata Oss. É o primeiro testemunho. O primeiro testemunho dela, porque essa menina ela tá na prorrogação, tá pela graça de Deus, né? Tudo que ela passou, que ela viveu, da sua saúde. É uma das melhores diretoras que nós temos na TV Canção Nova, né? A nossa Renata Oss. Podem falar alto, o pessoal tira. Senão tira de nós. Fala que é boa, eles vão tira da gente. Não tira não. Tira não. Deixa ela aqui. Mas testemunho dela. Então, um livro de testemunhos, gostoso de ler, com histórias maravilhosas. Cada uma. E tem a história também do Marcos Patrocínio. Marcos Patrocínio, gente boa, né? Era um traficante. Aí veio uma moça lá comprar droga. Hoje é a esposa dele. Veio aqui, os dois aqui. Coordenador da Renovação Carismática Católica lá de Tiveram Sorocaba. uma conversão maravilhosa. Uma história de filme. Quando eles vieram aqui, falaram, o quê? Ó, ficava assim. Cada história, belíssima história. A história do Salde lá, tem Carlos Alberto, o Luiz Eduardo e o José Antônio. O Luiz Eduardo. Luiz Eduardo e a Laura, a história deles maravilhosa, uma cura espetacular. E um livro gostoso de ler. Olha, eu gosto dessa letrinha amarelinha, dessa capa amarelinha, da folha amarelinha. Mandei aumentar, por causa do problema no braço, para ler, né? O braço que é o problema? E a capa ficou maravilhosa. Faltou só a princesinha aqui, que ela não tinha nascido ainda. E é feito muito antes, né? O livro, então não tem a fotinha da Maitê, que é a coisa mais linda do mundo, a nossa netinha. A cara da Márcia. Tem nada, meu. Gente, qual que é a frase do Padre Jonas no programa de hoje? Frase do Padre Jonas. Não temas, a graça lhe será dada à medida que dela precisar. Isso mesmo. A graça vem com a graça. Vou falar o nome. Olha, uma folha estava o nome, outra folha, agora voltou o nome certo, para a gente corrigir aqui. Não errar. Elane é a psicóloga da Márcia, que atende ela. Atende você, não? Não. Ela não atende. Beijo para a Elane, nossa psicóloga aí da Canção Nova. Ela é a Eliane, certo? Agora não vou errar mais. Eliane do Antônio. Então, aqui tem uma pergunta, período de namoro, vocês disseram que fizeram parte de uma pastoral, cuidavam de moradores de rua. Como é que foi isso? Já no namoro? Depois que acabou o Crisma, né? E a gente conheceu a Renovação, veio esse desejo de permanecer na igreja. Então, a gente ficou servindo na nossa paróquia. Onde era a paróquia, no caso? Em São José dos Campos, a Catedral São Dimas. São Dimas. Mas aí a gente conheceu pessoas que trabalhavam com uma freira. Eu não vou lembrar o nome da freira agora, mas ela fazia esse trabalho noturno de pegava nós jovens e saía à noite dando alimento, uma conversa. E é assim, né? Daí ele também me acompanhava junto com o pessoal jovem. E foi uma experiência incrível, porque a gente descobriu que tem pessoas ali. A gente às vezes fica com repulsa, né, de chegar, mas tem gente ali que precisa só de um apoio, perdeu todo o documento. E a ajuda que você pode dar é ajudar essa pessoa a resgatar a parte civil dela, porque ela quer, só não consegue, né, porque ninguém quer chegar perto. E fazer uma oração com eles foi incrível para nós, para mim pessoalmente, porque aproximar-se do pequenino, chamava-se Pastoral do Pequenino, Pastoral dos Pequeninos. Foi incrível, porque eu tinha repulsa. E eu descobri que, caramba, Deus está agindo em nós ali. Eu me senti transformado profundamente para tirar essa repulsa, assim, né? Que é uma pessoa, né? Como você falou, é importante isso, né? Exatamente. Tem algum fato que vocês lembram, assim, dessas noites que vocês foram, alguma coisa que marcou vocês, alguma situação ou outras situações? Eu lembro de uma vez, a primeira que a freira pediu para a gente dar as mãos, e eu estava com, a palavra é nojo até, de dar a mão. Mas eu me senti tão tocado depois, porque aquele nojo era meu, eu que tinha problema.
não era a pessoa. E eu Você que era nojento, né? Eu que era o nojento, Diácono e Márcia. Então, isso para mim foi muito marcante, porque eu me senti tocado por Deus. A ação não era ele que estava ganhando o cobertor, eu que estava ganhando a graça para enxergar o irmão de outro jeito. Nessa pastoral deu para a gente foi aprendendo aos poucos, né? Viver num mundo que não era nosso. E assim, vi que muitos estavam ali não querendo ofender mais a família. Eles falavam, nossa, mas por que não volta, né? Quando você conversa, eles tinham essa dificuldade de maltratar a família, né? É o vício mesmo, né? A bebida. E eu lembro Eles preferiam sair do que ficar atrapalhando a eu família. lembro que é a graça de Deus, né? Eu também tinha medo e um pouco dessa repulsa, como ele diz. Mas lá parecia que a gente era outra pessoa, a gente estava feliz. E uma situação na nossa época tinha começado, né? Isso há muitos anos atrás, a AIDS, e ninguém sabia como que se pegava direito. Então a gente foi vendo pessoas aidéticos sendo abandonados nas ruas, né? Ficando magros. E também existia esse abandono, não era só o vício, também tinha da doença. E eu lembro que eu vi um moço chorando e vou contar um detalhe, né? E eu enxuguei a lágrima dele assim, tal. Mas quando eu pisei em casa, eu tenho a sensação que foi mesmo, sabe? Quando some a graça de Deus, me deu aquele medo, né? Falei, meu Deus, e agora, né? Será que pega de tocar em lágrima? E hoje em dia a gente sabe que não é assim. Tinha informação, né? Isso, mas daí fui lavar a mão, tal. Mas eu falo, nossa, como eu tive coragem, né? Naquela época sem informação e porque era a graça de Deus mesmo. Olha. Então a gente foi aprendendo muita coisa. Isso mesmo. E aí vocês namoraram, tiveram essa pastoral, tudo e se casaram. Aí você falou que você teve 2 filhos e um não foi até o final. Como é que foi? Como foram as gestações? Conta para nós. Então, 9 anos de namoro, né? Casamos, fomos para Curitiba. Nesses 9 anos, foram 5 anos de namoro santo e depois a gente dava umas escorregadas, confessava, mas a gente sempre manteve ali na fé e casamos. E lá eu acabei a faculdade, em São José eu não tinha acabado ainda, então eu larguei faculdade e o emprego para poder casar e ir para Curitiba, porque ele tinha se transferido. Então eu também, né, abandonei minha parte para formar a nossa família, né, para o casamento. E daí, quando eu acabei faculdade lá, né, daí deu mais ou menos uns 2 anos de casado, daí falamos, não, meu negócio não é trabalhar, eu quero ter filhos, né? A gente já tinha esse desejo quando se conheceu. No namoro, a gente tem que conhecer as pessoas, né? Tem que saber. Vamos criar os filhos na fé católica, vamos praticar e vamos ter filhos, né? Pelo menos do nosso coração, nosso desejo. E no primeiro mês que já tentamos, logo após namorar, assim, eu lembro de segurar na mão dele e rezar e pedir a Deus a graça de engravidar. E assim veio a Carol. E daí a Carolina, nos primeiros exames médicos de gravidez, né, teve um diagnóstico grave, que eles fazem um exame que mede a nuca do bebê, né, quando ainda nem aparece a barriga da mulher. E a medida, eu não lembro direito qual que deve ser. É 1,7 milímetros, mais ou menos. Tinha Normal, dado 5, né? 6. Tinha dado, perto de 5. Então, era uma situação assim que o bebê viria com más formações graves. Era o indício que tinha, né? Não sabia ainda que tipo de síndrome. E então, aí nós fomos no médico juntos, né? E ela apresentou a situação para a gente, falando que era grave. Nosso chão saiu um pouco, né? Choradeira. Porque daí, o que eu vejo, diácono, é que às vezes a gente segue a Deus e acha que está indo tudo bem, que faz tudo certo, que algo não vai acontecer com a gente. Então, eu, Eliane, em algumas situações da vida, eu me vejo, às vezes, eu falo, brigando com Deus, né? A gente tem que ir aprendendo a aceitar, e só depois que o tempo passa que a gente vê a ação de Deus. E a ação de Deus, não, os motivos, né? As graças que aconteceram. E daí, no caso, ela falou da gravidade, né, do exame, e que poderia ter síndromes, que o mais comum seria ter síndrome de Down. Quer falar um pouco?
E aquilo foi muito chocante. Primeiro porque foi a única consulta dela que eu não fui. Eu lembro dela me ligar chorando. Exame, perdão. E eu, do trabalho, saí correndo. Ela tinha ficado parada, não conseguia sair do lugar, num trecho lá em Curitiba. E eu me penitenciei muito por isso. Porque, puxa vida, no único, né? A tal da lei de Murphy, né? Eu sempre ia, mas naquela, por um motivo profissional, não deu para ir. E aquilo me doeu também. E eu me recordo de sentir, como a Eliane colocou, eu briguei com Deus no começo, pensando assim, puxa vida, Deus, até traficante tem filho sem problema, a gente está na fé desde o começo, por que com a gente? Então, era uma sensação assim estranha, porque a gente sonhou tanto com aquele momento. Eu tinha feito um retiro Shalom quando eu tinha 12 anos em Taubaté, e desde sempre eu me sentia com essa vontade de ser pai, né? E naquele momento em que a gente estava coroando essa vontade na graça, caminhando na graça, a gente muitos anos depois veio entender, durante o processo, e foi muito interessante, porque cada etapa dos novos exames foi uma montanha-russa de emoções. Porque, ao mesmo tempo que vinha, por exemplo, a médica falando para a gente, olha, é muito comum os casais nessa altura separarem, um acusar o outro de ter problema, ou o homem simplesmente largar a mulher, é bem comum isso acontecer. Tem países que, quando tem esse indício de problema, já a prescrição já é abortar, que é um absurdo, e a gente nunca cogitou essa hipótese. Para nós, um filho é de Deus antes de ser da gente. Então, se ele colocou a Carolina, que para nós já era a nossa filha, naquele momento com essa possibilidade, nós passamos a aprender como é que seria cuidar de uma filha com Down. Como é que seria outras síndromes até. Na verdade, eu tinha parado de trabalhar porque tinha essa intenção, né, de ter filhos, então eu ficava em casa. Fomos fazendo exames e vendo, tem problema cardíaco o bebê, tem má formação também no cordão umbilical. Cada vez, nesses 9 meses que a gente foi fazendo exames, tinha algo a serviço, né? Mas daí eu fui rezando, e nesses 9 meses eu rezava muito com um CD da Canção Nova, que acho que é a Luzia, que tem a oração da Teresa d'Ávila, sabe? A paciência tudo alcança, só Deus basta. Só Deus basta. E na época eram CDs, né, que tínhamos na formação, assim, de ficar rezando em casa. E aí não sei se eu já falo então de como foi. Vale contar, eu acho, a mobilização que aconteceu e um pouco do processo de oração que surgiu nas duas famílias. Uhum. As pessoas se mobilizaram de um jeito, os amigos, as pessoas, gente que nem tinha tanto costume assim, nem estava na fé, mas se colocou numa grande corrente de oração. O diagnóstico foi dado como certo, uns exames e tal. Ia ter síndrome, a melhor delas era Down, as outras 2, 3 eram ainda piores, vamos colocar assim. E foi logo no início da gestação ou foi mais pro meio? Foi no 2º mês, quando a medida da translucência nucal, a gente ficou até o nascimento com esse... vai, não vai. Uhum. Agora o cordão umbilical tem só uma artéria e uma veia, que é mais um reforço de que vai ter problema mesmo. E a gente... Interessante que a gente chorou muito, rezou muito, e eu entendo que esse processo de nós discutirmos isso, rezarmos, vinha médico com estatística, olha, todo casal tem 1 para 800 de chance de ter isso, agora aumentou para 1 para 20, mas tem 19 chances de não dar nada. Aí ganhamos na Mega Sena ao contrário. Ao contrário. E a gente tentava se apegar nisso. Não, tem 19 chances. Aí vinha outro exame que não... E o incrível é que... E aí, como é que foi? Eu tinha 25 anos, não era o normal, né? Uhum. Então, eles falam que a probabilidade seria de uma pessoa mais velha. Como é que você lidar com essa notícia? Recebeu notícia dessa, assim, você, primeiro filho e tal, recebe essa notícia e tal, a preocupação, né, as noites... Vocês ficaram mais juntos, mais unidos, mais próximos, mais sofridos? A família se uniu muito com vocês? Como é que foi isso? Na verdade, foi mais nós dois mesmo. Os dois juntos. Porque a gente morava em Curitiba só os dois, então ficou aquela proximidade e a gente começou a rezar mais, né? Muito mais. A gente sentiu como um chamado, né? Uhum. Daí veio o nascimento, que foi programado... O diagnóstico dela, que eu esqueci de falar, é tetralogia de Fallot, que é 4 problemas no coração. Então, quando ela nascesse, ela já precisava fazer a cirurgia do coração, que é o conhecido bebê azul. E daí, no caso, já tinha que fazer a cirurgia.
a hora que nascesse. Então, ela fez, né, Antônio? E é só uma pequena correção para sobreviver. Então, a hora que ela nasceu, o médico descobriu também outra malformação de intestino. Então, é assim, os primeiros 15 dias de vida dela foi UTI, cirurgia cardíaca. Eu também tinha feito cesárea, então eu tive que sair de um hospital, daí já correr até ela, né, com cesárea, ficar em beira de quarto de UTI com o bebê. Assim, a graça de Deus sobre nós foi grande. Por quê? Porque foram 15 dias. Normalmente as crianças ficam um mês. A gente foi vendo dia a dia remédio abaixar, ela recuperar, indo bem, tranquila. Então, assim, a gente fala... E tinha uma capelinha de Nossa Senhora no hospital. O hospital chama Pequeno Príncipe, em Curitiba. E tem uma capela lá, e tinha Nossa Senhora. Daí, quando a gente falava assim, nossa, 24 horas acordada, não aguento mais, Nossa Senhora. Daí a gente rezava, e eu falava, senhora vai lá ser a mãe, agora eu vou dormir. Eu revezava com ele, na UTI. E tinha paz, tinha tranquilidade. Daí você fala assim, como que naqueles momentos a gente teve força, porque eu não gostava nem de ver sangue, né? E daí a gente via cordinha e canos, tudo por tudo que é lado de um bebezinho. Com a primeira cirurgia dela, o corte foi pelas costas, quando é nenenzinho é nas costas, né? E deu certo. Daí, com 3 meses, outra cirurgia, mas daí era intestino. Com 6 meses, outra cirurgia de água. Com 9 meses, daí, porque nesses 6 meses ela ficou, no terceiro mês ela abriu, né? Depois colostomia, aquela bolsinha de... Daí ela com 6 meses ela fez uma correção do intestino e com 9 meses daí poderia fechar a colostomia e usar novamente. Então, eu digo assim que a cada 3 meses de vida do bebê eu estava em hospital, em cirurgias. E daí ainda tinha a parte cardíaca, que só foi feita uma adaptação no começo, né, que chama Blaylock, que eles colocam no coraçãozinho do bebê azul, para ele crescer um pouquinho, para depois ter a possibilidade de correções. Então, com 1 ano, mais ou menos, ela fez o cateterismo, que eu falo mais uma vez de hospital. E daí, 1 ano e perto de 1 ano e 2 meses, ela fez a correção total. E ela precisou... A tetralogia tem 4 problemas, né? Ela corrigiu tudo, mas na hora que o médico abriu o coraçãozinho, ela ainda não tinha uma válvula, uma das válvulas, né, que abre e fecha lá do coraçãozinho. Então, ela acabou colocando um enxerto de um bebezinho que doou. Né? Quer dizer, que alguém doou. Gente, que história, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Ó, Eliane, Antônia, a gente vai agora para um breve intervalo e a gente vai voltar contando essa trajetória da sua menina. Como é que ela chama mesmo? Carolina. A Carolina, que eu fiquei sabendo que ela se formou em Biologia. Isso. Então, com essa notícia boa, nós vamos para um breve intervalo e logo voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, hoje com esse tema Confie na graça de Deus e enxergue as provações como oportunidade de crescimento na fé. Você acompanhou o primeiro bloco, o segundo bloco desse casal que está conosco aqui hoje, a Eliane e o Antônio. Estão vendo que eles viveram com um diagnóstico, né, preciso, dizendo que a filha ia ter problemas nisso, síndrome de Down, um monte de coisa. Nasceu, série de cirurgias. A gente que é pai, né? Nossa. Quem não rezou assim, né? Passa essa dor para mim, passa essa febre para mim. Imagina o coração como é que fica, né? Que a gente vê uma criança sofrendo, realmente não é fácil. Mas estava contando que, por um tempo, ela nasceu, realmente fez essas cirurgias. Quantas do total que foram? São 6. 6 cirurgias. 6 até 1 ano e 2 meses, ela fez 6. Quando nasceu até 2 meses, 6 cirurgias. Isso. Até 1 ano e 2 meses? Isso. Você estava falando para nós que quando o médico foi fazer a cirurgia do coração, ele viu que faltava, ele fez uma... Ela tem uma válvula enxerto até hoje, que ela investiga, né? Porque ela está calcificando, ela está endurecendo, como não é do organismo dela, então ela ainda tem que trocar. Só que os médicos falavam, lá pelos 9 anos de idade ela tem que trocar. E ela já tem 22 e ainda, todo ano a gente vai lá e ainda está estável, está bem. Então, ela convive com isso, ela não reclama, ela é bem boazinha.
Mas todo ano a gente tem que ainda acompanhar no cardiologista, ver que dia que teria que fazer essa troca de válvula, né? Mas eles estendem o quanto a pessoa estiver bem. É uma graça de Deus também que a gente alcançou, que ainda não foi necessário essa troca, né? E vocês revezavam, né? Na UTI, o hospital permite que você fique lá 24 horas e assim nós fizemos. 24 horas ou eu ou ela, um ia descansar, o outro rezava, terço na mão, oração. E o interessante é que as notícias sempre vinham melhores no caso dela. Mas muitas vezes falecia bebê com problemas parecidos com o dela. E os médicos pediam para a gente sair da sala, ou tinha uma ressuscitação. A gente presenciou ressuscitação cardíaca de bebezinhos. Mas a gente nunca ficou desesperado. E eu lembro de uma médica que uma vez chegou no plantão dizendo assim, olha, o caso é grave, pode morrer a qualquer momento. Num momento daquele me deu uma certa raiva. Eu falei, gente, isso é notícia para dar para um pai desse jeito? Mas depois, eu pensando, né? Puxa, mas a vida dela também não é fácil de lidar com isso aqui, né? Então, eu não me abalei com essa notícia. É claro que você sabe, né? Que está ali. E eu me lembro, queria complementar isso, que quando a Eliane teve o parto, foi numa maternidade e a Carol foi de ambulância para o Hospital Pequeno Príncipe fazer a cirurgia. E eu corri lá, porque a minha preocupação, como era uma cirurgia de 6 horas, eu corri lá preocupado em batizá-la. Então eu, imbuído como cristão, batizado, peguei lá a água, tentei reproduzir com o melhor que eu sabia de como era o rito para eu batizá-la, para ela entrar na cirurgia já como filha de Deus, né? Não mais como criatura. Batismo de emergência. Eu fui lá de emergência, ela pequenininha, aquele toquinho de gente azulzinha, eu consegui batizá-la. Me emociono de lembrar porque foi uma corrida contra o tempo, assim, né? E a força do santo batismo, gente. Mesmo. Fica rolando para batizar, que ele batiza logo. Fez muito bem. E pode ter certeza que toda a força que essa bebezinha é uma guerreira, passar por 6 cirurgias, pode ter certeza que a força dela veio também do santo batismo. Sim, mas daí 15 dias, né? Com esse sofrimento no hospital e foi dando tudo certo. Com 19 dias ela foi na igreja e fez o batismo tudo certo. Mas foi bem bebezinha mesmo, com 19 dias. Ritos complementares. Complementares. Né? Que bacana. Eu queria contar um detalhe que é o mais importante, mas eu esqueci. É que durante os 9 meses de gravidez que eu rezei por ela, a expectativa era: Senhor, me ajuda a criar uma criança com síndrome de Down, né? O que seria possível de desenvolver, natação, essas coisas, como que eu faria? E aceitando, mas eu acho que eu rezava tanto, mas eu não conseguia pedir milagre, né, para Deus. Eu acho que a gente tem um pouco essa dificuldade, a gente vai pedindo, me dá força, me dá força. Mas uma semana antes dela nascer, eu fui à missa e foi o evangelho da moça que sangrava e relou no manto de Jesus. Da hemorroida. Aquele dia eu estava com aquele barrigão, 9 meses, e eu comecei a chorar na missa e falei: Senhor, eu vim aqui hoje relar no seu manto. E pedi a graça por ela. E pedi para Nossa Senhora. Falei: Nossa Senhora, ela é consagrada Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora, intercede por ela, faz com que ela tenha inteligência e possa servir a Deus. Nisso, o padre nem era carismático, mas é interessante como Deus faz quando Ele quer, né? O padre parou a missa e falou: uma oração foi atendida, vai ser muito difícil, Nossa Senhora vai estar ao lado de vocês, mas a oração foi atendida. Então, a hora que ela nasceu, os médicos falaram: nossa, não tem, né? Era uma surpresa para todos, porque tinha o diagnóstico, tinha os exames. E a gente olhava um para o outro, a gente estava tranquilo, porque a gente já tinha essa graça de Deus de saber que não teria. E eu não acho que foi coincidência, porque ela nasceu dia 24 de outubro. Então, uns dias antes, dia de Nossa Senhora, a missa por volta da data de Nossa Senhora. Ela sabe essa história? Sabe sim. Como é que ela fica quando vocês contam? Que ela é uma menina, ela é muito tímida, por isso que até não vieram aqui. A gente falou: é bonito se tivesse, mas ela é muito de oração, mas bem quietinha. Ela não é muito de multidão, pessoas, tal. Ela vai na missa até 7 da manhã, numa capela lá perto de casa, porque ela não gosta muito de multidão. Ela tem uma fé bem forte, a Júlia também. Sim. As duas, graças ao bom Deus, estão na fé. Qual seria a palavra de vocês, você agora mãe, essa câmera, que tem uma mãe lá, passando pela mesma situação, você olhando de trás para frente agora a sua vida, que vocês passaram, quando você fala: como é que eu tive força para aguentar tanta cirurgia uma atrás da outra?
o que os médicos falavam? Como é que você, olhando assim, esse choro, esse sofrimento que você passou, vendo a sua nenenzinha passando, vendo também outras crianças ali sofrendo, algumas até indo a óbito, o que te deu força? Qual seria a sua palavra para essa mãe que está passando pela mesma situação que você passou? Na hora que a gente está passando mesmo, parece que o chão some, né? Então, é para a gente ir guardando, como Nossa Senhora, tudo no coração. Como teve pessoas entre nós que foram anjos, né? Minha madrinha Margarida, que passou um mês comigo cuidando, um amigo nosso que doou sangue, e palavras de bênção, né? Meu marido falando... os filhos são de Deus, a gente não sabe o que eles vão passar na vida. A gente já começou, né, com um problema inicial, mas tudo é das mãos de Deus, a gente tem que passar pela vontade de Deus. E o que eu diria para as mães é essa confiança mesmo, confiança, parceria e ter fé que o que pode ser que ela falecesse, né? Pode ser que viesse com saúde, mas a gente tem que aceitar os filhos que Deus nos manda. E não briguem com Deus. Olha só, para você falar para os homens, para os pais, que para o homem ministrar isso, você como gestor da família ali, né? Um sentimento de impotência, o que eu vou fazer, meu Deus? O que te deu força? Qual a sua palavra para esse pai? Não brigue com Deus. Eu briguei, perdi meu tempo, porque, no fundo, depois eu fui ter o discernimento de que aquilo era caminhada para a nossa santificação. Eu não me sinto digno de nada, nem mais do que ninguém, para estar aqui com a Eliane. Mas eu me sinto numa caminhada que, sim, contribuiu para a minha santificação. Dobrar o joelho foi muito importante para nós. Talvez eu não tenha dobrado tanto o joelho na minha vida como eu dobrei naquela época, e nem dobraria se não tivesse acontecido. Então, eu creio, pensando na vida eterna, não esmoreça, não brigue com Deus, dobre o joelho. Nossa, é isso mesmo. E depois dessa situação, como que vocês estão hoje? Como é que as meninas estão hoje? Conta para nós um pouquinho. Na época, a gente começou a ter mais vivência em paróquia, né? Fizemos ECC, as meninas e nós frequentávamos na Canção Nova de Curitiba, participávamos lá na parte de casais. Teve uma situação até que a Carol, com 12 anos, é interessante, né? As coisas de Deus. A mesma filha, com 12 anos, foi passando por um processo de cura e uma visita do Senhor, né? Numa oração da Rogerinha, ela falou, uma visita do Senhor para vocês. E a Carol, 6 meses, ficou ruim também, com uma doença que ninguém descobria. E na Eucaristia, ela comungou e sarou imediatamente na missa, depois de 6 meses com muitas dores. Olha. Então, assim, Deus tem trabalhado a nossa vida, né? A gente, às vezes, não sabe o propósito, mas ela sempre aceitou as dores e sempre na fé e sempre Deus nos socorrendo e levantando a nossa fé. Porque a gente era um casal jovem, católico, mas daí a gente foi vendo Deus agindo, foi também aprendendo a aceitar a dor. E hoje a gente está na comunidade, né? Quer falar? A gente está na comunidade Chaga de Amor, é uma comunidade católica lá em Santana de Parnaíba. O Lucas Piton é o fundador. A gente está num caminho vocacional para ter o discernimento, né, da vocação, e tem sido uma bênção para a gente. E o detalhe da Carol é que ela, como foi na missa, ela tem um testemunho dela agora, bonitinho, porque ela saiu da missa assim, tô curada, e ela já foi contar para o padre. O padre ficou até emocionado, porque a gente lembra que toda missa é lugar de cura e libertação, né? Isso é incrível. E a missão, o carisma da comunidade, né, é divulgar a cruz, né, o mistério da cruz, transformando... Tinha casal melhor para divulgar a cruz, vocês dois, né? Não, tem muitas dores, né? Vocês conhecem muitas histórias. E transformando chaga de dor em chaga de amor. Mesmo os feridos, né, que a gente possa entender que Deus nos ama e que Ele está junto conosco na dor também. Olha. E dá para falar da Júlia um pouquinho, né? Que depois Sim. de passar a parte mais complicada, vamos chamar assim, com a Carol, a gente sempre foi abertos à vida, queríamos ter uma família maior, e veio a Júlia, 7 anos depois, foi também uma bênção. A gente não sentiu medo em nenhum momento, a gente consagrou mesmo a vontade de Deus. A Júlia veio completamente saudável. Eu falo que a Júlia curou toda a minha maternidade, né? Nenhuma cirurgia.
Não, e também eu pude dar mamar a hora que nasceu, várias coisas que mãe fica com uns traumas, vamos dizer assim, mas foi bondade de Deus. E louvo a Deus também pela vida da Carol e da Júlia, que são uma bênção em casa, graças a Deus. A Júlia também, ela fala, mãe, mas eu também passei por algumas coisas. É que os testemunhos da vida vêm no caminhar, né? Temos muitas coisas, mas graças a Deus estamos com Deus. É isso mesmo, né, minha gente? Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. A Eucaristia cura para o nosso coração, né? Quanto testemunho eu tenho de uma pessoa veio aqui no estúdio, aqui mesmo, falar comigo um dia, que estava com um câncer, tumor maligno no cérebro. E comungou, quando ouviu essa música, comungou. E depois de um mês, fez os exames. Cadê o câncer, né? Não é mágica, é fé. Deus abençoe vocês, essa história linda de vocês, né? Mande um beijo para as meninas e um dia elas apareçam também para a gente conhecer vocês. Mande foto para a gente botar aqui. A Júlia já te conheceu. Quando ela tinha 6 aninhos, ela tem uma foto com você, abraçadinha. Lá em Curitiba. O Senhor abençoou lá, no Rincão da Canção Nova lá. Que benção. Ela ia sempre nas quintas de adoração, nos encontros lá comigo. Que benção. Deus abençoe, tem uma foto então. com o diácono. Vamos fazer então a oração à Nossa Senhora Auxiliadora, protetora do lar, que guardou vocês, guardou a família de vocês. Como é bom de contar essa história linda, né? Só faltou a frase do Padre Jonas. Vamos terminar Jonas. Com ela só. Olha, creia, confie, espere e realize o que estiver ao seu alcance, mas sempre em Deus. Foi o que vocês fizeram, né? Exato. Confiaram, acreditaram e aconteceu. Muito. Oração Maria Auxiliadora Protetora do Lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus, e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus, e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão Nossa Senhora Auxiliadora, vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, domingo, 7 horas da noite. Até mais, gente. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.